Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e o nosso convidado do programa de hoje é Nelson Azevedo, vice-presidente da FEAM, diretor da Confederação Nacional da Indústria e empresário amazonense. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui no Band Entrevista. Neto, boa noite. O prazer e a alegria é minha de estar aqui, tentando contribuir. Espero que possa e agradeço você pela consideração de me trazer aqui para a gente tentar realmente manter um diálogo que possa trazer algum esclarecimento para a nossa população, porque para quem tem algumas dúvidas com relação a algumas coisas que poderão estar acontecendo com o nosso, eu diria, com o nosso polo industrial de Manaus. A indústria é o motor da nossa economia, que a gente tem o comércio que ainda aparece na frente, mas sem a indústria o comércio ele não tem esse papel. A razão de tudo isso, Neto, de estar aqui, não tem dúvida nenhuma que eu digo que todos os setores, indústria, comércio e serviço, eles são setores interdependentes. Um depende do outro, mas a mola propulsor disso tudo é a indústria, porque é lá que começa tudo. Então, não tem dúvida nenhuma que o comércio continua, com certeza, deve contribuir mais com o imposto, deve oferecer mais empregos, mas isso, quando você olha a indústria, a repercussão, o reflexo que ela traz, não só a nível estadual, regional, como no próprio Brasil como um todo, ela é a grande mola propulsora de tudo isso que nós temos aqui. Mas, como eu te falo, todos são dependentes um do outro, tanto a indústria, comércio e serviço. Onde o serviço entra transporte. E quando eu digo que cada emprego gerado na indústria, até eu digo, às vezes, na brincadeira, que é conta de mentiroso, eu agrego mais 7 empregos. Por quê? Porque você leva, quando eu abasteço o comércio com produto acabado que é produzido no Polo Industrial de Manaus. Nós usamos o transporte, tanto vindo como, tanto chegando como saindo matéria-prima, saindo mercadoria aqui da própria Zona Franca de Manaus, para a Zona Franca de Manaus, bem como nós temos essa assistência técnica, que é gerado pela indústria por causa dos produtos que ela fabrica, o comércio que abastece. Então, depois tem uma rede de muita coisa aí que tudo vive em função da origem da fabricação de um produto. E a nossa população, 55 municípios pelo menos já decretaram situação de emergência, ou ainda tem uns trâmites até o Estado homologar esse decreto, mas 500 mil pessoas pelo menos afetadas pela seca, e a indústria também sofre com isso, porque, como o senhor disse, tem os serviços do transporte, e é o que está mais prejudicado nesse momento. A nossa logística na Amazônia, ela já é diferenciada, e por isso que a gente é diferenciado, também precisa ter um olhar diferenciado para a nossa região. E agora esses problemas estão se superando a cada dia. Primeiro, veja bem, nós temos que ver que se nós tivéssemos a BR-319, quanto é tão válida, quanto é tão importante para nós a BR-319, que nós estaríamos, com certeza, não estaríamos passando tanta necessidade e tanto sofrimento que estão passando. Não vai dizer que ela seria o suficiente, mas há quantos, desde que nós entendemos como gente, e eu que sou do interior, das barrancas das terras caídas, eu sei o que é a enchente quando ela é muito grande. Nós temos isso, enchente e a vazante. Quando a enchente é muito grande para cima, ela traz problemas. A vazante, quando ela é muito grande para baixo, ela traz problemas, isso que nós estamos vivendo agora. Então, isso, há quanto tempo que já era para nós termos algo, já que eu estou sem a BR-319, mas nós tínhamos que ter pelo menos a sinalização
dos nossos rios, para nós termos uma hidrovia para tentar ser esse problema que nós temos, ele ser menor. Mas, infelizmente, nós temos há muito tempo isso, sai. Eu estou com muita esperança, Neto, que alguma coisa aconteça de bom para nós, porque foi ontem, anteontem, tivemos aqui o vice-presidente da República, com 6 ministros, ou 6 ministérios, inclusive aqui a nossa inimiga da BR-319, que é do meio ambiente. Marina Silva. Você citou o nome dela. Marina. Aí, então, para a gente ver realmente, eles foram ver, viram de perto. Aqui, sabe que nós temos os nossos lagos com aqueles igarapés, que são os canais que nós chamamos aqui, e está tudo seco, tem só aquele córrego no meio. Estou andando até de motocicleta. No que antes era lago. No que antes era lago, era água. Então, isso tudo. E continua a água descendo. Ainda hoje eu escutei de manhã, parece que o Rio Negro ainda desceu ontem 7 centímetros. 7 centímetros é uma lâmina d'água grande. Aí, por exemplo, nós já estamos tendo problemas aqui no encontro das águas, naquelas coisas que atravessam, que levam as balsas para o outro lado, eles estão tendo, está saindo praias lá na frente, eu não sei se você viu, passou na televisão isso. E aí, rapaz, eu vou espirrar. Fique à vontade. Enquanto o seu Nelson espirra ali, o seu Nelson, inclusive, eu quero agradecer porque ele disse que estava acometido com uma gripe, que estava sentindo a garganta, mas mesmo assim está nos atendendo até pela importância do assunto no momento em que ficam várias perguntas, né? Com esse problema todo de logística, com tantos bancos de areia, barcos encalhando, balsas, o transporte se encarecendo, tem a empresa do distrito dando férias em um momento que não teria férias. A gente está sofrendo, pode parar o distrito? É um momento em que deveria estar a todo vapor, né, por conta desse terceiro trimestre para alimentar o fim do ano de produtos. Como é que está a situação do Veja distrito? bem, logicamente, nós estamos falando, então isso tudo traz uma preocupação muito grande, porque quando você tem o calado dos rios reduzido, você diminui o volume de carga de cada transporte, de cada navio. Precisa vir mais leve, né? Aí ele vem mais leve, mas só que as despesas dele, tanto de combustível quanto de pessoal, é o mesmo. Aí com isso, aumenta o custo do transporte, o custo do frete. Por exemplo, neste momento, você paga uma taxa, criaram uma taxa da seca. Taxa da seca, o que é a taxa da seca? O container, ele vem até com menos volume dentro dele, mas um container de 20 pés, hoje, ele está sendo taxado por R$ 2.250. O de 40 pés é R$ 4.500. Isso entrando. Saindo, tirando daqui a mercadoria, nós levando, ele está 1.300 para 20 e 2.600 para 40 pés. Isso é um custo extra que não existia. Isso tudo é que paga. Isso encarece o produto. Quando eu digo encarece o produto, porque no fundo, quem paga qualquer aumento de custo, qualquer tributação, qualquer coisa, não é o empresário em si. É exatamente o consumidor, porque isso tudo é repassado para o custo do produto. Então, daí a razão. Então, mas voltando para a nossa seca, as dificuldades que nós temos hoje. Hoje, você sabe que nós recebemos muita coisa de alimentos aqui do nosso interior aqui, dos interiores do estado do Amazonas. Você mesmo falou que são 55 municípios que estão com problema. Com certeza isso abastece Manaus. Afora, que eu conheço, afora Rio Preto, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, que poderão, que tem ligação direta com Manaus, poderá até não acontecer isso. Mas nós temos nos outros interiores problema na saúde. Você anda de voadeira, de canoa por lá,
isso está sendo prejudicado com certeza. As escolas, os alunos que vão para as escolas, o reflexo é muito negativo em cima daquele que mais precisa aqui para nós. Então, o peixe, você viu o que está acontecendo? Sempre morreu muito peixe no verão aqui, mas dessa vez é muitos botos, que é uma coisa também que está neste momento muito prejudicado, é o turismo. Porque o turismo, você vem para ir ver o interior, para ver aquele turismo de selva, é aquelas coisas que você se desloca para ver, você não está podendo. Isso tudo está tendo um impacto muito ruim para a nossa economia de modo geral. Então tem a parte de frutas e nós temos essa... Eu diria que o nosso abastecimento de modo geral está extremamente prejudicado. E quando você fala assim, será que tem alguém das empresas do distrito que já estão dando férias? Dando férias ainda não estão, mas já estão começando a programar e se preocupar se faltar a matéria-prima. Ou se tornar inviável para esse pagamento, mesmo que passe o custo para o consumidor, mas pode chegar a um limite. E aí pode reduzir o consumo, tem reflexo na produção. Entendeu? Então, tem muita gente muito preocupada com isso, a gente está realmente vendo, monitorando, e as pessoas, tem gente que se preveniu, está mais ou menos folgado, comprou, se abasteceu de matéria-prima. Mas nós usamos muita coisa aqui no Distrito Industrial, que nós temos a matéria-prima em si, aquilo que sofre transformação de fato, e tem o bem intermediário que a gente compra, que são peças e componentes, que já vêm para entrar na linha de montagem para elaboração ou para montagem do produto final. Então isso, se de repente atrasa, não vem, aí prejudica nós. Para uma linha de montagem. Para uma linha de montagem, e com isso faz com que você, como uma indústria, segure o teu fornecedor local ou nacional, porque ele não está produzindo, e se entrar na fábrica, tem prazo para pagar. E aí, como todo mundo que compra, tem prazo para pagar aquilo que comprou. Então, isso tudo é muito preocupante, a preocupação é grande. No momento, eu não posso te dizer, olha, já tem empresa parada, já tem empresa fazendo... dando férias, mas porque isso, veja bem, nós tivemos recentemente aí a pandemia, e as empresas, mesmo com todas as dificuldades, todas funcionaram sem problema. E muitas dependiam até de oxigênio. Não, dependiam que... Você viu que quanto... E doaram, inclusive, o seu estoque. E doaram muito. E você veja que aí também a gente volta à nossa BR-319. Reflexo que teve, porque muitas coisas deixaram... Se tivesse a estrada, nós não tínhamos perdido tanta gente como nós perdemos. Então, é lamentável. Agora, isto é muito importante, Neto, que as nossas autoridades, nós todos, nossos políticos, a gente fique unidos para defendermos o nosso Amazonas. Eu sempre digo, quando eu estou falando, que nós deveríamos, num momento como esse, dessas dificuldades, nós deveríamos esquecer toda e qualquer coloração partidária, meu amigo. Devíamos ter tudo. Nós deveríamos, todos nós, nos filiar num grande partido chamado Amazonas, cujo candidato de todos nós chama-se Zona Franca de Manaus, que ela irradia os seus efeitos para todos os segmentos que nós já falamos aqui. Então, se alguém que está com a gente não estiver pensando assim, com certeza, ele, no meu entendimento, eu não sou dono da razão, mas no meu entendimento essa pessoa está errada, porque nós não temos uma, eu não diria nem alternativa, uma outra opção que possa até para ajudar, porque a nossa parte de bioeconomia ainda está muito devagar. Nós não temos nada desenvolvido nosso aqui da região que poderíamos... Talvez chegue lá, mas ainda não. Ainda não chegou, entendeu? Ainda não chegou. E nós já tivemos aqui, na época da borracha, que sustentou toda a economia brasileira, e depois levaram daqui
Dizem que os ingleses é que levaram, né? Então, Os ingleses levaram para a Malásia. para a Malásia, exatamente. Então, isso é muito importante que neste momento a gente pode, dentro de 4 paredes, a gente pode brigar, mas saiu de lá para fora, a gente tem que estar junto e pensando com um único objetivo. Porque eu, na época que eu estudei História, Napoleão Bonaparte dizia sempre para os seguidores dele, se quiseres conquistar, divide. Porque quando você divide, você enfraquece do outro lado. Então, se nós formos o caso, formos divididos para lá, nós já vamos enfraquecidos. Então, vamos nos fortalecer e tentar dividir lá, entendeu? E fazer uma união com a Amazônia Ocidental, onde é que tem os efeitos da Zona Franca de Manaus. Porque, olha, fazer um grande coro, né, para levar isso longe. Eu, como diretor da CNI, a gente discute muito, e o pessoal aqui do Centro-Oeste, eles são muito interessados na BR-319, inclusive para embarcar os produtos dele aqui pelo nosso porto, Itacoatiara, ou mesmo aqui em Manaus, fazendo isso aí. Então, eu acho que é chegada a hora, Neto, de nós pensarmos todos, não é A, B e C, é o abecedário completo, nós estarmos juntos em defesa do modelo e ver o que agora dizem que nós são nas dificuldades que a gente pode, é o que aparece, que a gente pode criar alguma oportunidade. Então, eu acho que chegou o momento de ser criativo, chegou o momento de ser criativo e de ser empenhado para nós fazermos as coisas. Nelson Azevedo, vice-presidente da FIAM, aqui no Band Entrevista. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o Nelson Azevedo, vice-presidente da FIAM, a Federação das Indústrias do Amazonas. Falando de dificuldade logística, aqui na região, os navios que chegam precisam, os comandantes precisam entregar o comando dessas embarcações para os práticos, né? Por lei, existe a praticagem, eles que estacionam os navios aqui nos portos. E a gente tem relatos de que encareceu também esse serviço, né, da praticagem aqui. Como é que a Federação da Indústria está lidando com isso? Veja bem, isso existe há muitos anos e nós não fomos muito adeptos à utilização disso aí, em termos, não pela utilização, mas pelo custo que isso representa. Eu sei que ela estava, na época eu discutia muito isso, fui até na época que eu fui presidente da Associação dos Exportadores aqui da Zona Franca de Manaus, e, se eu não me engano, ela estava em torno de 25, eu estou confundindo se era 25 mil reais ou 25 mil dólares. Depois passou para 45 e agora ela estava em torno de 70 mil reais. Ela estava. Com essa dificuldade toda da estiagem, isso passou de 70 mil para 800 mil reais. É um absurdo isso aí, nós achamos que é um negócio, e está sendo exatamente isso por navio. Então, por que... 1000%? O senhor que é economista... Não, aí só você vê de 70 para ir para 800... faz a conta boa. É quase 10.000%, né? Aí, então, isto ficou porque todo navio que chega em Belém ou Macapá, que vai entrar para o Amazonas, então ele é obrigado a ter um prático para vir aqui. Primeiro, porque conhece o balizamento, não é que tem o balizamento, mas conhece o trajeto dos rios e sabe mais ou menos como navegar e fazer atracação nos portos aqui da nossa região. E isso agora está nesse valor. A Federação das Indústrias já mandou carta, tentando mitigar esse valor, para tentar, onde envolveu eu diria, os órgãos envolvidos, os órgãos federais envolvidos nesse... E tem uma explicação, o porquê que aumentou tanto? É só realmente pelo risco que se aumenta? Até agora... Porque
esse serviço de praticagem não é algo que também se pode, que tenha concorrência, né? Você tem que entregar o seu navio para aquele que está ali de serviço. Infelizmente isso aí, veja bem, primeiro que é uma exigência e é um estabelecimento das próprias companhias de navegação, é deles. Então, isso eles estabelecem e como você, vamos chamar aqui, que eu não gosto de usar a expressão, mas é uma espécie assim de monopólio, você impõe as suas condições. Ou você aceita, ou então fica por isso. Aí você entra, como isso aí é logicamente que é diluído por todo mundo que usa, por quem está com mercadoria, com produto ali dentro, com certeza ele já tem um custo feito para cobrar por quilo, por unidade, por alguma coisa, então isso já tem, e infelizmente é o que nós temos, e isso tudo necessitaria de fazer aproveitava agora para fazer uma revisão geral, mas algo que pudesse realmente ficar para a gente tentar viabilizar muitas coisas economicamente para nós aqui da nossa região, até para nós nos tornarmos de fato, como sempre temos sido, uma atração de novos investimentos para cá. Porque uma coisa, Neto, que a gente diz, o nosso modelo, projeto, programa, como você queira chamar, da Zona Franca de Manaus, ele é um modelo muito, eu diria pelo mundo e pelo Brasil, ele é muito bem visto, porque você vê, a gente julga isso, ou avalia isso, pela agenda do Conselho de Administração da Suframa, não, a agenda do Conselho de Administração da Suframa e a agenda do CODAN, Conselho de Desenvolvimento do Estado, que eles têm reuniões bimensais, normalmente, e todas as pautas são recheadas de projetos de implantação, projetos de ampliação, projetos de modernização, e tem investimento, e tem novos investimentos, e cada projeto que vem também gera um sem números de empregos. Então, isso tudo significa dizer que nós temos essa... É um ponto de atrativo. E por que nós, os governantes, não procuram fazer com que isso se torne bem mais atrativo para o investidor, para trazermos para cá? Porque a dificuldade, ela não é fácil. Não é fácil para a gente enfrentar as nossas autoridades, nossos locais. O meio ambiente aqui ele dificulta muito a vida para se implantar aqui. E o problema todo também é que você aprova, mas depende de um documento por escrito para você começar a fazer esse órgão. Isso tudo é muito demorado. Nós tínhamos antigamente no Estado, que era muito bacana, no dia da reunião do CODAN, os projetos aprovados na mesma hora, os decretos eram assinados logo após a reunião daquelas empresas. E agora, também isso tudo está demandando tempo e isso demora. E como a gente diz, eu sempre digo, o capital não tem pátria. Ele vai aonde ele veja que ele possa oferir alguma coisa. Se a gente demorar... aparece outro. E o pior é que quando aqui na empresa, uma empresa que sai daqui por algum motivo, dificilmente ela vai se instalar em alguma outra parte do Brasil. Ela vai se instalar ou no Uruguai, Paraguai. Ela vai para fora, geralmente não fica aqui. Então, isso tudo é que nós temos que ter as nossas autoridades. Eu não estou falando a nível de governo, mas eu falo a nível do secretariado, do pessoal técnico que auxilia, e o governador, para tentar ter este sentimento e ver e ajudar a gente a fazer essas coisas com que realmente a gente fortaleça cada vez mais esse nosso modelo, porque cada vez mais difícil fica, né? Quem acompanha o jornalismo aqui da Banja, a gente sempre faz a cobertura das reuniões do CODAN, né, com dezenas de projetos
aprovados, e isso é previsão de investimento aqui para a região, previsão de postos de emprego que possam ser abertos, né, com novas linhas, enfim, desenvolvimento aqui para o Estado. Nelson Azevedo, vice-presidente da FEAM, aqui no Band Entrevista. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para vir aqui com a gente mais uma vez, nos atender e nos dar essa aula sobre a Zona Franca de Manaus. Neto, eu aqui agradeço. Realmente, nós precisamos fazer. Eu me considero um ferrenho defensor deste modelo. Deixa eu só fazer uma justiça aqui. Muita gente não deve saber, mas o autor de um parágrafo único da lei, do decreto número 40, né, que criou a Zona Franca de Manaus e que fala que o dispositivo só pode ser mudado por uma lei federal, teve o pitaco de Nelson Azevedo. Veja bem, eu no dia do fechamento, dia 5 de outubro de 1988, eu fui chamado pelo Bernardo Cabral, e o finado, o falecido Jardim Magalhães, fomos chamados lá e fomos discutir para elaborar o artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitórias. E na hora H eu falei para o Bernardo, a nossa Zona Franca de Manaus, ela sofre todo dia mutilações. É frágil, né? É frágil. Portarias, instrução normativa, resolução e decreto-lei. Não teria alguma coisa para a gente fazer? Blindar, né? Para tentar proteger a Zona Franca, mas assim, tem somente por lei federal. Você está vendo como está aqui. Eu digo, por que ninguém faz isso? Não, quem faz é você. Eu digo, mas você que é o jurista. Ele disse para mim, não, mas você, o economista, elabora projeto técnico e econômico, tem com certeza, tem dentro do jargão econômico, técnico, você tem palavra bem mais forte do que uma palavra jurídica. E eu aproveitei dele, junto com ele lá, saiu elaborado, o parágrafo único do artigo 40, Deu aquilo certo, ali, né, e fizemos juntos. Seu Nelson, a gente não tem mais tempo, quero agradecer mais uma vez, agradecer você que está em casa por ter ficado até agora aqui no Band Entrevista. Até a próxima, até o próximo domingo. Até logo, obrigado. Obrigado.